Vamos retomar o projeto aqui. Eu vou, antes de subir uma branch, de criar uma branch para front-end, eu já tinha subido essa branch do Prisma Supabase aqui. Eu mergeei ela no master. E para ela não ficar dando um aviso de um behind lá porque eu fiz esse merge, eu vou fazer git pull origin master nela e vou subir ela atualizada. Com isso a gente deve ter ela aqui up to date. E agora eu posso criar aqui uma branch para front-end. Eu vou chamar de front-end. Chamar só de front-end, porque a gente ainda tem alguns detalhes de front-end para fazer aqui, mas eu acho que eu vou chamar front-end 1. Na verdade, eu vou chamar ela de 03-front-end 1. Por quê? Porque eu vou renomear as duas primeiras branches com 01, 02 para ficar mais fácil de listar ali no GitHub. E agora eu posso fazer um git add tudo. Deixa eu subir essa tela aqui, para vocês acompanharem o que eu estou escrevendo. Git commit -m sparkles, que é o emojizinho ali, fit. E a gente está fazendo um fit aqui nos components, né? Eu já vou dar push nessa branch. Eu vou fazer um pull request aqui para ela. E já vou fazer esse merge. Com isso, a gente já deve ter aqui na master nossos componentes, né? E aí eu vou renomear essas outras duas branches aqui, que aí fica mais fácil depois para quem estiver procurando. Para terminar, eu posso olhar aqui como é que está a nossa branch front-end, que deve estar uma behind, por causa do merge que foi feito aqui, né, na master, para ele não ficar dando esse aviso aí que me incomoda. Eu vou dar pull na master e vou dar push de novo na branch 03. E agora ela está up to date. São umas coisinhas chatas, né, de ficar lidando com o Git, mas que ajudam bastante depois, tipo assim, a visualização e o controle. Eu estou deixando várias branches aqui abertas, porque para quem estiver assistindo esse conteúdo aqui e quiser pegar a partir do ponto em que eu terminei a configuração do Prisma, ou que eu terminei de fazer o front-end e seguir a partir daí, fica mais fácil de acompanhar aqui. Eu vou criar então uma branch nova. Eu vou chamar ela de 04 front-end 2, porque eu vou dar mais alguns acabamentos ali no front-end. E subir essa branch aqui separada do que eu vou fazer depois na parte de back-end, para ficar também mais organizado. Talvez eu faça tudo isso num vídeo só, vamos ver como é que vai seguir aqui. Beleza, a gente tem aqui o componente nave, que é um logo e o botão de sign in, sign out. A gente tem aqui um campo de texto que recebe o nosso to-do, um botão para enviar esse to-do aqui para o banco de dados, né? E aí esse componente aqui que está mostrando um to-do, ele está recebendo dados do banco de dados, no caso as tasks, né, que foram geradas aqui em cima, e listando aqui para a gente aqui embaixo.
Por enquanto ele ainda não está nem listando, né? Ele está hard-coded aqui. E eu quero fazer duas coisas. A primeira é criar um menu, tipo rádio aqui, com categorias e fazer esse componente aqui de baixo ficar listando. Então eu vou criar um array com tarefas e ele vai mapear isso e transformar em réplicas desse mesmo componente aqui, né? Vamos começar aqui então. A gente tem aqui essa div que abraça todo esse componente aqui, desde o botão até esse input. Eu vou envolver ela com outra div. E dentro dessa div maior aqui, que é agora essa toda, eu vou criar uma segunda div com o input do tipo rádio. Beleza. Ele traz esse carinha aqui para mim. Na verdade, eu quero 4 caras desse. E acho que para cada um deles uma spam com um texto que define do que se trata esse spam, né? Tenho trabalho, estudo. Outros não é muito bom, né? Lazer. Vamos colocar trabalho, estudos, pessoal, se pensar em obrigações pessoais e lazer. Vamos ver como que ele retorna aqui pra gente. Tá legal. Eu quero que eles se espalhem aqui por toda a parte de baixo dessa caixa, mas entre eles precisam ficar cada um no seu quadrado, né? Então, eu vou envolver cada parzinho de elementos desse aqui com uma div. E nessa div que envolve eles aqui, eu vou falar que ela é flex e que ela é justify between. É mais ou menos isso aqui mesmo que eu quero. Agora a gente vai trabalhar nesse elemento. Eu vou fazer com ele exatamente o que eu fiz com esse checkbox aqui, que é abrir mão dessa aparência natural dele aqui, que vem por padrão aqui com HTML. E passando a appearance none aqui, ele deve desaparecer. E aí eu vou trabalhar por conta própria. Está muito grande. Tá legal. Eu vou copiar essa classe aqui e passar nos demais. E aí só vou alterar a cor. Posso passar aqui também uma margin right de 2. Isso aqui seria legal
trabalhar numa configuração externa, porque essa réplica de código aqui, ela começa a dar trabalho, né, quando você precisa alterar em todos. Mas eu não vou cuidar disso agora não, para não enrolar muito aqui no vídeo. Usando esses componentes da forma que a gente usa, que não faz muita diferença entre ser um elemento do tipo rádio, do tipo checkbox, está servindo mais como exemplificação assim, do que a gente tem de possibilidade, né? Eu vou passar uma margem top de 2 aqui também. Beleza, a gente também vai precisar agora, a gente vai precisar cuidar de duas questões aqui nesse elemento, nesse componente que é o toDoInput. O primeiro é, o input de texto aqui, ele não tá controlado, né, o estado dele por enquanto. Eu vou importar aqui um useState do React. E aqui, no input de texto, a gente vai ter um value igual to do. E aqui onChange, ele recebe esse evento. E no setToDo aqui, ele passa o valor desse elemento. Ele aqui avisou que a gente está usando um useState em um componente servidor, e para isso a gente precisa passar um useClient aqui. O que isso está permitindo para a gente? Se eu vier aqui em inspecionar e passar um console log to-do aqui, a gente consegue ver que cada vez que eu escrevo alguma coisa, o estado, né, desse elemento to-do está sendo alterado. E a gente vai usar essa variável aqui, to-do, para enviar para o nosso banco de dados essa tarefa. A gente vai precisar também fazer um estado aqui para a categoria, só que para a categoria a gente vai precisar de um trabalho um pouco mais complexo aqui. Por quê? Porque eu quero que a nossa categoria ela permita que a gente marque também que esse objeto aqui tá selecionado. O componente rádio, na versão original dele, quando a gente clicava, ele mudava de cor, né? E aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa para poder definir o estado dessa categoria como selecionada. Eu posso criar aqui dentro desse useState que esse cara é um objeto, e por padrão ele começa assim. Eu quero que o primeiro elemento, aliás, o último elemento de lazer, por padrão ele comece como true. Na verdade, no lugar desse objeto chamado categoria aqui, a gente vai ter dois objetos. A gente vai ter um objeto setted e setSetted, que vai receber esse objeto dentro dele. E por padrão, ela começa aqui como ledger. Posso tirar esse console log aqui. Agora a gente vai passar como ID cada um desses inputs aqui.
Beleza. Agora eu quero fazer um teste. Vai ter que usar uma condicional aqui, então para isso faço isso aqui. Setted. Qual que vai vir por padrão? Setted.leisure. Se for true, eu retorno um border. Cadê? Eu defini uma largura de borda aqui. Tem isso? Tem. Border width 2 pixels. Do contrário, ele retorna legal. O que ele está fazendo aqui? Se o objeto setted aqui, na posição lazer, aqui no caso, eu estou passando ele aqui como lazer, mas na verdade ele deveria receber o work aqui, né? Então, se eu trocar aqui para work, ele deve tirar a minha borda ali. Beleza, eu vou fazer essa mesma lógica nos demais componentes input aqui. Eu estava pensando aqui num jeito de fazer isso mais fácil, mas eu acho que essa vai ser a solução mesmo. Eu vou copiar e colar bastante coisa aqui de novo. Se alguém tiver uma dica aí de como fazer isso mais fácil também, sempre bem-vindo. Então aqui, um é para work, um é para estudo, um é para personal e um é para leisure. Beleza? Eu já vou corrigir a questão da cor aqui. Lazer é quem está selecionado. Ainda está parecendo pouco óbvio, né, que o lazer é que está selecionado. Aqui, border 3. Border 3 não existe, border 4. Border 2. Aqui outra cor de borda. Vamos fazer um teste se colocando uma interação nele aqui, ele handle setted. Não, vou colocar handle category. Não é handle setted mesmo, porque aqui a gente só está a gente pode fazer um set category com o target ID. Aí a gente passa um new setted aqui como um objeto em que tudo é falso. Beleza? Então a gente vai dentro do new setted na posição do ID que a gente está vendo. E a gente passa true, e aí a gente seta
o setted com esse objeto novo. Acho que é isso. E aqui, onChange, a gente tem um objeto E e um handle setted passando E. Vamos passar essa mesma função em todo mundo aqui que é rádio. Faltou combinar. Ah. Não sei. Setted.study. Faltava um refresh aqui. Tem algum detalhe. Eu preciso colocar uns console logs aqui pra gente ver o que tá acontecendo. Na categoria. Na volta ele não tá funcionando. Ah, acho que eu já sei do que se trata. Eu preciso passar um name aqui para todos esses objetos de rádio aqui, para que eles entendam que só um elemento pode estar ativo por vez. É isso. Aí tá aí um motivo por que a gente escolhe um input do tipo rádio aqui, porque ele tem essa categoria. Esse objeto E aqui, que a gente passa tanto dentro desse input de rádio, quanto aqui no input de texto, esse é um objeto do elemento HTML. Se a gente colocar aqui dentro um console log para esse objeto E, vocês vão ver que ele é um objetão cheio de informação. Esse cara aqui. O que a gente mais costuma usar dentro desse cara? É o value, né? Na verdade, é target. E dentro de target a gente tem um monte de coisa. A gente, em geral, usa value aqui, que é o valor que está sendo passado ali. No caso de um objeto de texto, é a string que está ali dentro. No caso do rádio aqui, é se ele está setado ou não. Eu acho que está fácil a identificação aqui do objeto que está selecionado. Eu tinha colocado a cor diferente aqui para o amarelo, mas acho que dá para passar branco também. Mas basicamente é isso aqui nesse objeto E. Então, quando você estiver lidando com alguma coisa de HTML, né, que você está lidando com um objeto HTML, esse objeto E aqui ele é um objeto que vai te dar um monte de informação, um monte de possibilidade. Por exemplo, ele vem aqui dentro, informação do ID. A gente está pegando ali objeto E target value, né? Aqui aliás, E target ID. Ele traz exatamente o ID que você configurou aqui como ID. Então, esse objeto E aqui ele é bastante útil para esses tipos de manipulação. Voltei aqui essa borda para branco. Então, aqui o que eu tenho agora? O meu componente toDoInput, ele... Vou tirar esses consoles daqui. Ele termina aqui a seleção não. Assim que o objeto é montado, ele tem uma variável toDo, que já inicia setado aqui para uma string vazia. E ele já começa com uma variável aqui de categoria com uma string com o termo leisure, né, que a gente definiu aqui para lazer.
E ele também tem aqui esse objeto que controla só o estado aqui da seleção aqui, quem que é que está selecionado. Com isso, a gente já conseguiria, por exemplo, se a gente tivesse uma rota pronta para isso, chamar um método post, ao clicar aqui no botão mais, com o que eu escrevi aqui. Então, eu escrevendo algo aqui no meu campo de text input e selecionando qualquer uma dessas categorias, ou nem tendo alterado nenhuma vez, né, ela já viria por padrão definida como lazer. Ao chamar um método post aqui, passando dentro do body o to-do e a categoria, a gente já conseguiria gravar esse objeto aqui no banco de dados. Agora, eu vou dar uma olhada aqui na nossa to-do list, porque ao invés de eu retornar esse objeto aqui do jeito que ele está aqui, essa div do jeito que ela está, eu posso remover, eu posso copiar ela aqui, né, recortar ela, porque ela vai se replicar várias vezes na nossa aplicação. Então, eu vou recortar ela aqui e vou colocar um fragment. E dentro desse fragment eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, deixa eu colar primeiro o meu objeto para não perder ele. Eu vou ter uma constante aqui que vai ser to-dos, só para o nosso teste agora. Depois a gente vai usar um objeto que vem do banco de dados. O meu to-do vai ser uma string só com to-do 1, to-do 2, to-do 3. E aí eu vou pegar novamente esse componente e eu vou fazer todos.map. Vai dar um to-do no index. E ele vai retornar eu posso remover esse cara aqui. Remover esse cara aqui. Eu posso passar aqui como key no primeiro elemento o próprio to-do. E aí eu vou ter o retorno dos elementos dessa maneira, né? Se eu passar mais um to-do aqui, ele vai retornar mais um ali para mim. E aqui no lugar desse to-do, eu vou passar um to-do assim. Beleza, eu acho que a gente precisa colocar uma margem entre o nosso to-do e esse cara aqui. A gente também precisa, de alguma maneira, identificar de qual categoria que esse to-do faz parte. Para isso, entre a div... Aqui dentro da div do button, eu vou envolver os dois botões em uma div. E dentro dela eu vou passar uma div nova. Na verdade não precisa ser uma div, pode ser um span só. Esse span vai ter um width de 3, um height de 3. Eu preciso que ele seja uma template string para que a gente defina de acordo com o ID, de acordo com a categoria, de uma cor diferente. Então, a gente vai ter background
E aqui... uma categoria. E aí a gente vai ter um objeto categoria que vai ser work next green. Na verdade, o leisure é yellow. E aqui vai ser personal. Só que ao invés de eu passar aqui imediatamente já categoria, eu vou passar aqui dessa forma, só para que a gente consiga ver ele funcionando. E quando a gente tiver o objeto chegando já do banco de dados, a gente corrige. A gente vai passar dessa forma. Se eu colocar um ponto aqui, ele aparece? Aparece. Beleza. Flex. Item Center. Além disso, ela é rounded full. Por que o to-do 3 não pegou aqui? Ah. Next to blue. É isso. A gente pode colocar uma margem. Uma margem right de 2. A gente tem tudo o que a gente precisa agora para começar a mexer na parte de rota aqui e criar as funções que a gente vai precisar para gravar esse elemento to-do aqui e depois apagar, atualizar e manipular essa informação lá no Supabase. Eu vou dar um git add aqui no trabalho que a gente fez agora. A gente criou input radio categoria e categoria no to-do. Vou dar um push também nessa branch. Vou ver aqui como é que está o nosso repositório. Vou abrir aqui um pull request. Para mandar essa branch aqui para master. Beleza? Input radio, categoria e categoria no to-do. Aqui na nossa front-end ele fica um behind por causa do merge realizado. Então eu vou dar um pull na master. Vou fazer um push de novo lá. Beleza? Estamos up to date nessa aqui também. Se bem que a 3 agora vai estar behind, né? Porque a gente fez alterações.
sempre vai estar behind essas que ficaram para trás. Não tem necessidade de ficar fazendo isso. Mas para agora tá legal. Nossa aplicação já tem uma cara bacana, né? Vamos dar uma olhada nela na versão Lite. Na versão Lite aqui, ó, não tá muito legal. Tanto essa borda aqui da categoria tá clara, né? Não dá para enxergar bem, quanto essa borda aqui do completo ou não. Na próxima sequência a gente pode corrigir esses detalhes aqui, não tem necessidade de abrir uma branch para isso, e começar a fazer aqui as rotas que vão permitir a gente criar e manipular esses elementos. Valeu!